Em meio à escalada da mobilização militar americana no Caribe, o presidente Lula deu um recado indireto a Donald Trump e alertou, durante o discurso na cúpula da CELAC, que o uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Os detalhes com Lucas Martins. Lula deu uma pausa nos trabalhos da COP para ir até a Colômbia, onde participou da esvaziada cúpula de líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e da União Europeia. O encontro aconteceu na cidade de Santa Marta, em meio a um cenário de tensão na região. Na abertura do discurso, sem citar governos ou nomes, o presidente afirmou que a força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina. Ainda segundo o petista, projetos pessoais de apego ao poder solapam a democracia e a região está deixando de cultivar a vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas ideológicas se imponham. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Realizada pela última vez em Bruxelas em 2023, a cúpula entre os dois blocos deveria reforçar laços diplomáticos e comerciais. Mas neste ano, o clima é de incerteza. Pouco antes da abertura, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, cancelaram a participação de última hora. A ausência de lideranças importantes esvaziou o evento. A Colômbia, que preside a CELAC, que também enfrenta pressões. Recentemente, os Estados Unidos retiraram a certificação de Bogotá como aliada na luta contra as drogas e impuseram sanções ao governo de Gustavo Petro, que teve o visto americano cancelado após incitar a desobediência militar do exército americano contra Trump. O governo americano acusa o presidente colombiano de não combater de forma eficaz o narcotráfico. O clima ficou ainda mais tenso com a mobilização militar americana em torno da Venezuela. Segundo o governo dos Estados Unidos, as operações com vários mortos têm como alvo embarcações ligadas ao tráfico de drogas. A real motivação seria a preparação de uma intervenção americana contra a ditadura de Nicolás Maduro. Sem citar as ações, o presidente brasileiro condenou atividades que violam direitos de outros países e indivíduos. Voltamos a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. Projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia. Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas ideológicas se imponham. Como resultado, vivemos de reunião em reunião, repleta de ideias e iniciativas que muitas vezes não saem do papel. Nossas cúpulas se tornaram um ritual vazio, dos quais se ausentam os principais líderes regionais. Mesmo com a ausência de vários líderes, a presença do presidente Lula marcou o encontro. O governo brasileiro viu a reunião como uma oportunidade para defender uma posição própria sobre o crime organizado, sem ceder às pressões dos Estados Unidos. Para o presidente, o enfrentamento a facções deve ser discutido no âmbito da cooperação regional e não imposto de fora. É preciso reprimir o crime organizado e suas lideranças, estrangulando o seu financiamento e rastreando e eliminando o tráfico de armas. O alcance transnacional do crime coloca à prova nossa capacidade de cooperação. Nenhum país pode enfrentar esse desafio isoladamente. A reunião entre a CELAC e a União Europeia termina nesta segunda-feira, com a declaração conjunta sobre segurança, integração econômica e desenvolvimento sustentável. Negociadores envolvidos nas discussões dizem que os países latinos desejam mencionar a presença militar americana no documento final. Já os europeus querem incluir no texto uma condenação
reação explícita aos ataques à Rússia contra a Ucrânia. O presidente Lula voltou ao Brasil já no domingo para retomar os trabalhos na COP30, que começa hoje. É mais um assunto para a gente ouvir a opinião aqui dos nossos comentaristas. O Túlio Nassa está com a gente nesta manhã de segunda-feira. Túlio, como é que você vê esse posicionamento do Brasil? Até porque a gente já tem muito conflito no mundo todo, né? Não precisa trazer o outro aqui para a nossa região, principalmente. E temos essas ações contra navios promovidas pelo governo americano, que diz assassinar traficantes e por aí vai, mas até agora sem um julgamento, sem o Estado de Direito prevalecendo. Eu fico imaginando se fosse a Rússia fazendo esse tipo de atuação, que tipo de reação não teríamos também. Ou seja, me parece que há aí um ponto a ser observado, que é essa questão da paz aqui na região, e quando a gente vê a força militar dos Estados Unidos atuando, não sei se é tão bem-vinda assim. Qual é a tua visão, Túlio? Olha, Nonato, a questão é bem complexa e bem complicada. Nós vivemos hoje tempos sombrios, né? Tempos difíceis em que o multilateralismo perdeu força e as questões não se resolvem simplesmente com diálogo, infelizmente, né? Alguém pode supor ou imaginar que o Nicolás Maduro iria ceder em relação a um mero diálogo se não houvesse uma pressão internacional? Será que Nicolás Maduro iria renunciar ao seu mandato, iria reconhecer a fraude que aconteceu nas eleições, iria reconhecer que 70% da droga que sai do Peru é escoada ali pelo cartel de Los Soles, que tem ligação com o governo da Venezuela? Será que ele ia reconhecer tudo isso pelo mero diálogo? Então, é evidente que nós não queríamos nenhum tipo de conflito, Nonato, mas a questão é muito mais complicada. Eu vou lembrar que pressões internacionais, infelizmente, foram necessárias em muitos momentos da história, como, por exemplo, no caso do Apartheid. Naquele momento, o governo do Apartheid da África do Sul também falava que a questão era interna, que a questão era de soberania internacional, e se a Inglaterra não tivesse batido pesado ali naquele momento, com sanções, com isolamento, não sei se o Apartheid teria realmente sido extinto e se Nelson Mandela teria sido libertado. Aqui no Brasil mesmo, na ditadura militar, o presidente norte-americano Jimmy Carter fez uma pressão internacional violenta ali contra o general Geisel, que na ocasião era o nosso governante, e isso ajudou muito a transição da ditadura para a democracia. Então, evidentemente que eu não sei até que ponto os Estados Unidos vão ali interferir, como fizeram no Panamá em 89, fizeram uma intervenção militar contra Noriega, tiraram Noriega, prenderam Noriega. O Panamá hoje é um país melhor, mas eu não sei até que ponto os Estados Unidos vai nessa suposta intervenção militar. Eu sei que esse argumento só do patriotismo da América Latina é uma falácia, porque a Venezuela não representa a América Latina. A Venezuela é a única ditadura hoje consolidada e reconhecida por vários países e não os outros países da América Latina. Por essas e por outras, o filósofo Samuel Johnson já alertava que o falso patriotismo é sempre o último refúgio dos canalhas.